E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Torrezan e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com você sobre os problemas que a gente enfrenta em nossas vidas. Hoje o seu problema pode ser talvez o aspecto financeiro, pode estar faltando dinheiro. Você se esforça, mas não está conseguindo suprir as suas necessidades. Ou aquele relacionamento tóxico, você costuma atrair pessoas tóxicas, você costuma ter relações tóxicas, isso é constante na sua vida. Ou pode ser um problema que a sua saúde não está boa, você precisa emagrecer, precisa se cuidar e você não consegue, você tenta, você se esforça e você não consegue. Diversos tipos de problemas existem nas nossas vidas. Um vício, você está tentando se livrar daquele vício e você não consegue. A primeira coisa que a gente precisa entender, tomar consciência, é que esse problema não é o seu real problema. Isso é um sintoma. A falta de dinheiro é um sintoma. O não conseguir emagrecer é um sintoma. Esse relacionamento, essa pessoa que você está atraindo constantemente para sua vida, que não te faz feliz, não te traz felicidade, não soma na sua vida, isso é um sintoma. E você precisa identificar urgentemente a causa verdadeira desse problema. Porque se você não fizer isso, se você não encontrar a causa real desse problema, que é um sintoma, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, mas não vai conseguir mudar. Por quê? Porque esse sintoma, ele tem uma função. Esse sintoma, ele não está aí por acaso. Ele está manifestado na sua vida para trazer equilíbrio para sua vida. É isso mesmo. Rafael, você está ficando louco, cara. Como assim trazer equilíbrio para minha vida? Eu tô pobre, tô sem dinheiro para pagar as contas. E você está falando que isso vem equilibrar a minha vida? Rafael, como assim essa pessoa que eu não aguento mais, já é o quinto que eu atraio, é igual um pior que o outro, e você está falando que isso está trazendo um equilíbrio para minha vida? Um vício que eu tenho está trazendo um equilíbrio para minha vida? É isso mesmo que eu estou falando. Isso está trazendo um equilíbrio para as nossas vidas. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouquinho mais longo, então se você costuma consumir conteúdo rápido, já passa para frente, já parte para a próxima, que esse vídeo não é para você, tá bom? Esse vídeo é para quem realmente quer resolver os seus problemas, quem está engajado em resolver os seus problemas. Então, você entendendo que você só está manifestando um sintoma e que esse sintoma está buscando equilibrar algo na sua vida, aí a gente chega num ponto principal em que muito poucas pessoas entendem, compreendem, têm conhecimento, mas isso atua de qualquer forma na vida de todos nós. Se você enfiar os dois dedinhos na tomada, você vai tomar um choque. Se o seu filho enfiar o dedinho na tomada, o seu filho vai tomar um choque. Se o seu avô enfiar um dedinho na tomada, vai tomar um choque. Mas eu tenho 42, meu filho tem 5, meu avô tem 80, vai dar choque em todos. Por quê? Porque é uma lei da física. Você enfiou o dedinho na tomada, ligou o positivo com o negativo, é choque em você, meu irmão. É choque em você, é choque em quem enfiar o dedo. Não tem seleção, não é só para alguns, é choque. E nas nossas vidas, existem leis que regem as nossas vidas. Leis que regem o seu sistema. O que é o seu sistema? O meu sistema é o que compõe a minha individualidade, são as minhas emoções, os meus pensamentos, os meus arquivos inconscientes, os meus familiares, o meu trabalho, tudo que faz parte da minha vida faz parte do meu sistema. E o seu problema, o sintoma do seu problema, ele está querendo equilibrar o seu sistema. E aqui eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, porque senão a gente começa a viajar muito e não chega ao ponto. Uma pessoa que eu atendi, um homem, tem família, não conseguia ganhar dinheiro de jeito nenhum. Na sua profissão, tentou mudar de profissão, ele fez o que você imagina e não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia pagar as contas, não conseguia suprir a sua família financeiramente falando. E aí, durante o tratamento, ao longo do processo, o que a gente identificou? Que existia uma mágoa muito grande com relação à mãe dele, e essa mágoa era antiga, e ele já nem se lembrava, ele nem conseguia identificar mais isso já estava lá no seu inconsciente. Só que isso quebra a lei, isso exclui a mãe, isso empurra a mãe, isso não aceita a mãe. E esse tipo de comportamento é uma quebra na lei. A lei funciona para todos. Como consequência,
para que o sistema ele tenha a dinâmica do sistema, as peças vão se movimentando e inconscientemente ele buscava sempre o caminho da carência. Ele não conseguia nunca ganhar dinheiro, suprir a sua família e ficava dependente de quem? Da sua mãe. Então o sistema ele se movimentava todo para que aquela lei fosse reajustada. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar olhando o sintoma, porque esse cara, essa pessoa, ele se esforçava, ele não era relaxado, porque ele se esforçava, se dedicava, dava duro e não conseguia e nunca ia conseguir. Por quê? Porque ele estava quebrando uma lei, era uma lei que estava sendo rompida. E no nosso dia a dia, no mundo material, não adianta você ficar fazendo pensamento positivo, não adianta você se especializar, fazer curso e achar que as coisas vão dar certo se você estiver fora da lei. Porque se você estiver com o carro a 200 por hora e você passar no radar, não adianta você passar no radar com pensamento positivo. Não, vai dar certo, eu não vou levar multa, não vou levar multa, não vou levar multa. Não adianta você se especializar na marca do radar, não adianta. Por quê? Porque passou, você leva multa. Porque a lei diz que a velocidade é até 80. Você passou de 80, você levou a multa. Acabou. Simples assim. E quando a gente entende isso, você para tudo, para toda a sua vida agora e vai procurar a causa real do seu problema. Porque com 99,9% de certeza, você está quebrando uma lei. Você não está de acordo com uma lei da vida. E você pode saber ou não saber, não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu não sabia, não faz diferença nenhuma. Colocou o dedo, tomou choque. A vida funciona assim. Então a gente tem que sair desse mundo ilusório. Por isso eu estou mudando um pouquinho também a minha forma de atender. Eu estou me readequando a uma realidade em que eu não enxergava. Eu também não via. Porque trabalhando com numerologia, eu fiz muito mapa, eu indiquei muito caminho. Na numerologia você mostra o caminho, você indica o caminho. Só que não adianta você indicar o caminho para quem não está conseguindo andar. Se a pessoa está de muleta e ela não está conseguindo andar, para que você vai falar que ela tem que chegar lá? Porque ela vai pegar um mapa, enfiar no bolso e ela não vai usar. E aí eu me sentia mal, falava, poxa vida, mas eu falei tudo, por que a pessoa não faz? Não é que ela não faz porque ela não quer, ela não faz porque ela não consegue. Porque ela mesma, ele mesmo, não se permite fazer, não tem permissão do seu espírito. Por quê? Porque está errado, porque está contra a lei, porque está infringindo a lei, está infringindo o seu sistema. E aí a dinâmica vai atuar e vai trazer uma consequência para você, que é um sintoma para reequilibrar esse sistema. E se você não descobrir, você vai passar o resto da vida assim. Você vai sofrer o resto da vida, porque problema traz sofrimento. Problema não é legal, não é gostoso, traz sofrimento. Então, se você não descobrir, se você não investigar, se você não for atrás, você vai passar o resto da vida assim. E aí você vai ser esforçado, dedicado, vai fazer o bem para todo mundo e vai olhar para Deus, vai olhar para o céu e falar assim, mas Senhor, o que eu fiz? Por que comigo a coisa não dá certo? Por que essa pessoa só vem pra mim? Por que só eu tenho relacionamento difícil? Eu sou bom pra todo mundo, mas não interessa se você é bom pra todo mundo ou não. Isso é algo que é um dever espiritual ser bom. Só que você tem que ter conhecimento. Jesus disse, o conhecimento liberta. Se você não tiver conhecimento das leis, você vai passar no radar e vai tomar multa, vai chegar na sua casa multa e você vai ficar revoltado. Poxa, mas eu não sabia. Mas deveria saber. A vida, ela funciona assim. Se você sabe ou se você não sabe, vai acontecer. A lei vai atuar para todas as pessoas. Outro exemplo que é muito nítido, que o problema é só um sintoma. Eu atendi uma mulher muito bonita, mas de repente ela teve um corpo normal a vida toda, mas de repente, de uma hora para outra, ela começou a engordar e não conseguia emagrecer. Passou por todo o profissional de educação física que você imagina, fez tudo quanto dieta, exercício, tomou tudo quanto é medicamento, emagreceu e engordou e sempre naquele peso. Até que isso me incomodou e ela aceitou passar pelo processo, né? Porque o processo ele dói, não é um processo simples, você tem que estar disposto a mexer com as suas feridas. E ela aceitou e eu falei, vamos lá. E o que a gente descobre? A gente descobre que a dinâmica, ela foi abusada por uma pessoa da família quando ela era mais jovem, quando ela era pequena. E ela associou, que essa pessoa sempre falava que ela era muito bonita. E ela associou que beleza, ela associou a beleza com o fato que aconteceu com ela.
com o abuso. Então o inconsciente dela começou a trabalhar no seguinte sentido: eu preciso ser a mais feia possível do universo, porque aí ninguém vai mexer comigo, porque aí eu não vou ser abusada novamente. Então, se você está passando por algum tipo de problema que está se repetindo na sua vida, para tudo e vai encontrar a causa desse problema. Procura ajuda. Porque senão esse sintoma ele vai continuar se manifestando e esse sintoma tem uma função. Se ele for embora, vai aparecer outro sintoma na sua vida. Para tudo e vai procurar a causa. Quando você encontrar a causa, tudo na sua vida vai mudar.